Olá, meu nome é Danilo Quadros, eu sou neurocirurgião e especialista de coluna e hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco lombar. A coluna vertebral ela é formada por três colunas principais: a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar. A cada duas vértebras, ou seja, a cada dois ossos que formam a coluna, nós temos o disco intervertebral. Esse disco é o que permite a gente mobilizar a coluna e dar o amortecimento das vértebras. Aqui temos um exemplo de um modelo de coluna lombar. A coluna lombar, por ser a mais baixa, ela é a que sofre mais com o peso do corpo, a que sofre mais força axial. É por isso que as hérnias de disco mais comuns são as da região lombar. Essa força exercida pelo disco, com o tempo, com o passar dos anos, gera desgaste na sua cápsula fibrosa que mantém o conteúdo do disco. E isso pode gerar uma fissura dessa cápsula. Uma fissura dessa cápsula pode ser perigoso porque o conteúdo, ou seja, o que está lá dentro do disco, o amortecimento, pode sair. Esse modelo aqui é um exemplo de como funciona uma hérnia de disco. Quando o conteúdo sai do disco, ele, além de causar dor pela própria fissura, ele muitas vezes comprime o nervo que sai da coluna vertebral. Então, a cada duas vértebras, nós temos um nervo que sai. Na coluna lombar, esses nervos, eles inervam a nossa perna. É por isso que hérnias de discos podem causar a famosa dor ciática. O que é a dor ciática? É uma dor que se origina da coluna, mas ela irradia para a perna. Geralmente é uma dor em choque, com a sensação de eletricidade, formigamento e dormência. Algumas vezes ela pode causar inclusive fraqueza do pé ou da coxa do paciente, da perna do paciente. Por quê? Porque na coluna lombar, a cada duas vértebras sai um desses nervos que inervam uma parte da perna. E os seus sintomas e a sua fraqueza, elas vão ser dependentes do nível que a hérnia comprimiu o nervo. Então, se ela comprime as vértebras L5 e S1, as duas mais baixas ali da coluna lombar, ela pode causar, por exemplo, uma dificuldade de você colocar o pé para baixo. Se ela pega L4 e L5, ela pode ter uma dificuldade de você colocar o pé para cima. E também a região da dor pode se alterar dependendo da posição da hérnia. As hérnias de disco, 90% delas melhoram espontaneamente em até 6 semanas. Por isso é que a maioria das vezes o seu cirurgião não vai indicar nenhum tratamento cirúrgico. O tratamento de escolha, para a grande maioria das hérnias, é o tratamento conservador, com fisioterapia e o uso de medicamentos orais. Quando essa hérnia ela passa de 6 semanas e a dor não melhora, é que a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico como escolha. É possível fazer a cirurgia antes de completar 6 semanas? Sim. Naqueles casos que a dor é muito intensa, que a fisioterapia e as medicações não estão controlando a dor, a gente pode lançar a mão da cirurgia. Também existe uma situação que é a síndrome de cauda equina. Quando a hérnia de disco comprime muitos nervos, gerando déficit neurológico nas pernas ou dificuldade de urinar, como foi o caso do Wesley Safadão, esses casos têm que ser operados com urgência. A gente não pode esperar 6 semanas, porque esse déficit neurológico pode se manter se a gente não operar de maneira precoce. Tentou o tratamento conservador durante 6 semanas e falhou, hoje existem estudos que mostram que a cirurgia passa a ser a principal escolha nesses casos, tendo um melhor resultado a longo prazo do que persistir com o tratamento conservador após a falha. Se você tiver mais dúvidas sobre cirurgia de coluna, continua seguindo o nosso canal, se inscreve aqui e marca no gostei. Nos vemos em breve.